Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra então. Evangelho de Marcos, capítulo 5, segunda parte do versículo 24 em diante. Marcos 5, 24, na segunda parte do versículo. Esse texto está nos falando a respeito da cura de uma mulher enferma. Diz assim, a segunda parte ali, do versículo. A grande multidão o seguia, comprimindo-o, ou o apertando, né? Como diz naquela tradução lá. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, ou da sua doença. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu sei que você já deve de ter ouvido muitas vezes pregações a respeito desse texto. Mas hoje eu quero ir um pouquinho além do que a maioria dos pastores prega. Quero te explicar por quê que ela ficou curada quando tocou nas vestes de Jesus. Veja só, essa mulher aqui então, ela sofria há 12 anos de uma grande hemorragia, de um fluxo de sangue. E mulher naquele tempo não tinha muito valor. Ela não poderia se aproximar por causa da doença que ela estava tendo, que era um fluxo de sangue, então a tornava impura. Ela não poderia ter se aproximado da multidão, ela tinha que ficar à distância, e muito menos ela poderia tocar em alguém. E ela tocou em Jesus. E eles tendo esse conhecimento, né, se ela fosse descoberta ali por aquele povo, se eles soubessem que ela estava ali com aquela doença, com uma hemorragia, ela poderia até ser apedrejada. Mas ela enfrentou a dificuldade, o medo, e foi, né, tentando tocar em Jesus. E ela falou então, né, ali nós lemos no versículo 28, ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela conseguiu então, né, tocar, e quando ela tocou, Jesus sentiu que dele saiu virtude. O que é isso? Que dele saiu unção, que dele saiu cura, que dele saiu a bênção para aquela mulher, a bênção que ela estava precisando. Então Jesus sentiu aquilo ali. Diferente do toque das outras pessoas, porque os discípulos mesmo falaram, mas mestre, a multidão te aperta, como que o senhor diz quem me tocou? Todo mundo está tentando te tocar, todo mundo está te apertando para te encostar. Mas ele disse, não, mas foi diferente, de mim saiu virtude.
Então, o que estava acontecendo aqui nessa passagem bíblica, nesse texto que nós lemos? Por que será que a mulher tinha o conhecimento de que se ela apenas tocasse as suas vestes, ela ficaria curada? Isso está lá no livro de Números, capítulo 15, do versículo 38 e 39. Vamos ler? Coloca aí, Gui. Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, aqui era Deus falando para Moisés falar para o povo de Israel. Dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração, ou pela vossa vista, como antes o fazieis. Então aqui Deus estava dando uma ordem para Moisés, para que ele falasse para o povo de Israel, que eles tinham de fazer essas franjas nas suas vestes. Então o que isso significa? No hebraico, essas franjas se chamam tsi-tsi, e eram feitas com um cordão tingido de azul, tirado de um molusco marinho. Então tinha de ser assim, Deus passou direitinho as especificações de como que tinha que ser feito. E essas franjas, então, seriam presas, por esse cordão na roupa, na túnica, que os hebreus usavam. E para quê que Deus iria ordenar isso? Para lembrar de todos os mandamentos que Deus tinha passado, que o povo precisava cumprir. Então, olhe só, quando Deus mandou fazer esse tsi-tsi, que eram essas franjas, e colocar no lado, assim, da túnica, da veste, era para eles, quando enxergassem aquelas franjas, lembrarem de todos os mandamentos que Deus tinha dado e que eles precisavam cumprir. E essa túnica, essa veste, que eles usavam, se chamava e se chama até hoje ainda o talite. Então era colocado nas bordas do talite, ou seja, na barra, como se essa minha jaqueta aqui fosse mais comprida até aqui, seriam colocadas aqui, na barra, nós podemos dizer assim. Então essas franjas, chamadas de tsi-tsi, elas eram para que o povo lembrasse e cada vez que olhassem para aquilo, dissessem assim, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Então eles viam e lembravam do mandamento. As vestes eram compridas, e com essa barra, então essa borda. E essa borda, essa barra no talite ou na túnica, era símbolo do transbordar da essência. Essência de quem? Da própria pessoa, claro que também da essência de Deus em primeiro lugar, mas da essência da própria pessoa. Você já vai entender por que eu estou te falando isso. Mas representava como se fosse o óleo escorrendo. Hoje a gente usa o óleo ungido, A gente usa o óleo para ungir os doentes, como a palavra de Deus nos ensina na Epístola de Tiago. Mas naquele tempo, reis, sacerdotes e profetas, eles eram ungidos com óleo. Era derramado o óleo da unção na sua cabeça, era um óleo especial, feito de uma maneira especial, não era um óleo comum. E era derramado na cabeça
de um rei, de um sacerdote e também de um profeta. E esse óleo escorria por todo o corpo, por toda a roupa da pessoa, do rei, do sacerdote ou do profeta. E escorria até chegar nas franjas. Então isso representava que por onde aquela pessoa passasse, ela ia deixar aquele rastro de unção. Ela ia deixar aquele cheiro agradável do óleo. Aonde a pessoa passava, então, aquele óleo iria transbordar, né, através das suas roupas. E aquela roupa, então, estava ungida. E olha só, era para reis, sacerdotes e profetas. Guarde bem isso que eu já vou falar de Jesus. Então, veja só, para confirmar, vamos ler o Salmo 133. Salmo 133. Glória a Deus. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Então, esse óleo era derramado sobre a cabeça e descia para as roupas, né? Ali fala gola, nessa versão fala para a gola das suas vestes, ou seja, do sacerdote, mas descia em toda a sua roupa. E essa unção, então, transmitia, né, que aquela pessoa que foi ungido era um escolhido de Deus e que estava então ali, conforme ela andava e aquele óleo ia derramando na sua roupa, mesmo que depois secasse, mas o cheiro ficava. E por onde a pessoa passava, então, transmitia aquele óleo de unção. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só que essa unção também transformava, então deixava um rastro de unção e transformação. Mas o que poderia acontecer? Se essa pessoa que fosse ungida, fosse uma pessoa ruim, uma pessoa má, ela iria espalhar, assim como a pessoa boa iria espalhar a unção, a bondade, a bênção. Se fosse ungido uma pessoa má, ela iria, por onde ela passasse, ela iria deixar a sua maldade, ela iria espalhar a sua maldade. E nós podemos lembrar aqui do caso do rei Saul. O rei Saul foi ungido. E no início ele estava na presença de Deus, ele foi ungido, só que depois ele, infelizmente, ele desobedeceu a Deus e saiu da presença do Senhor. Então nós lembramos aqui desse exemplo dele, porque ele se tornou uma pessoa má, mas ele tinha sido ungido, então ele precisava ser respeitado, tanto que o próprio Davi nunca quis levantar a mão contra Saul, mesmo que Saul perseguisse para matá-lo, mas ele nunca levantou a mão contra Saul. O dia que ele cortou apenas a ponta da capa de Saul, da roupa de Saul, ele já se sentiu culpado e se entristeceu por isso. Porque Saul era um ungido de Deus, era um escolhido de Deus. Mas eu dei esse exemplo então só para você entender. A pessoa quando era, no caso, ungida, que derramava esse óleo, então através dessas franjas do talite, da sua túnica, ele espalhava a bênção. Mas se fosse uma pessoa ruim, iria espalhar a sua maldade. E era muito fácil reconhecer, e isso também nos nossos dias de hoje, dá de perceber o que cada pessoa transborda. Quem sabe você diga: pastora, eu não sou rei, nem sacerdote, nem profeta. Então eu não tenho essa unção para derramar para os outros, por onde eu passar. Só que tem um detalhe,
cada um de nós somos ungidos por Deus quando nós nos convertemos, né? Nós recebemos o selo do Espírito, então nós somos escolhidos de Deus. Então nós podemos pensar assim, o que eu estou transmitindo? O que você está transmitindo? Pare um pouquinho para pensar. Por onde você anda? O que você tem transmitido? Porque é muito fácil, principalmente nos dias de hoje, naquele tempo também, mas nos dias de hoje mais ainda, perceber quando uma pessoa é mentirosa, quando uma pessoa é dinheirista, quando uma pessoa está fazendo coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque por onde ela passa, ela deixa o seu rastro. Então, quem sabe você diga assim, eu me lembro de uma pessoa que por onde passa, deixa um caos. Né? Tem gente que frequenta lugares, e muitas vezes a igreja, e quando passa por esse lugar, e depois vai embora, o que fica é um rastro de destruição, um rastro de maldade, um rastro de interesse, um rastro de coisas que não agradam a Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte, você e eu, por onde nós passamos, nós deixamos rastros, nós deixamos marcas. O que você tem deixado? Qual é a marca, qual é o rastro que você tem deixado por onde você passa? Qual é a marca que você tem deixado na tua família? Qual é a marca que você tem deixado no teu trabalho? Qual é a marca que você tem deixado lá na tua faculdade, no teu colégio, no teu, onde você estuda? Qual é a marca que você tem deixado para os teus vizinhos? O que está acontecendo na tua vida? Porque os outros percebem, né? Os outros percebem. Então, esse óleo que era derramado sobre o talite e os reis, sacerdotes e profetas recebiam, hoje nós temos o óleo da unção, temos o óleo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. Então, se você já aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. O que você tem deixado? Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, o que será que elas pensam? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? O que os outros dizem a teu respeito? O que os outros dizem ao meu respeito? Eu me preocupo, nesse sentido eu me preocupo. Eu não me preocupo se estão falando mal de mim, de coisa que eu não fiz e não devo, não estou nem aí, né? Mas quanto a gente pensar se estamos dando bom exemplo, nisso a gente tem que se preocupar. Como é que está a tua vida financeira? Você tem pago as tuas contas? Você tem honrado as tuas dívidas? Você tem andado direitinho na presença do Senhor? Você tem dado bom exemplo? Você tem falado coisas boas? Ou você é aquela pessoa que tem a boca suja, que fala palavrão? E que daí quando você vê, você diz assim, já saiu, agora não dá de voltar atrás. Não dá mesmo. A palavra é igual uma flecha, quando sai não volta mais. Não tem como, né? Desmanchar a palavra que já saiu. O que eu estou falando aqui para vocês, o que eu já falei, não volta atrás. Então, o que nós temos falado? Você tem abençoado os outros, ou por onde você passa, você fala mal dos outros? Você envergonha o nome de Jesus falando coisas que não deve? Então nós temos que pensar nessas coisas, meus irmãos, porque não adianta a gente falar que é cristão se nós não dermos bom exemplo. Mas também tem um detalhe, não adianta fazer só para dizer que está fazendo. Tem que fazer porque é aquilo que você vive, porque é aquilo que você recebeu de Jesus, porque é aquilo que você é. Então não é fazer para aparecer para os outros, mas é ser você mesmo. Se você tem Jesus, isso vai fluir naturalmente de dentro de você. Ao invés de você dizer um palavrão, você vai dizer, Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de você. Então em tudo, nós temos que perceber, pastora, mas então é muito chato ser cristão
se eu não posso nem ao menos desabafar? Não é chato, é ter domínio próprio. Domingo eu falei aqui na pregação sobre o domínio próprio. Você tem o domínio próprio? Ou você é aquela pessoa que fala sem pensar? Você é aquela pessoa que age sem pensar? Isso tudo é o rastro que nós deixamos por onde passamos. O que será que estão falando de você nesse exato momento aqui na cidade de Correia Pinto? O que será que estão falando de mim? Eu digo vocês, mas eu me incluo. Então, o que nós temos dado de exemplo? Pense um pouquinho. Ah, pastora, da minha vida sei eu. É claro que é da tua vida, você que sabe. Mas a gente tem que entender que diante do Senhor um dia vai ser prestado contas de tudo isso. Às vezes a pessoa fala umas coisas assim e acha, isso aí é bobagem, não tem nada a ver. A Bíblia diz que cada palavra que nós falarmos, nós vamos prestar contas diante do Senhor. E vai chegar esse dia. Chega para todo mundo, um dia vai chegar para mim, um dia vai chegar para você. E daí? Diante de Deus não adianta dizer, ah, Senhor, quando eu vi eu já falei. Diante de Deus não adianta dizer isso. Então nós temos que nos controlar enquanto estamos aqui. Eu já falei para vocês que o céu a gente conquista na terra. É aqui na terra que a gente conquista o céu. Como assim? É aqui na terra que nós temos que fazer coisas que pela fé em Jesus vão nos levar para o céu. Não que as nossas obras nos salvem, não. Mas nós temos que dar bom testemunho. Então aquilo que você vive aqui também determina o lugar onde você vai morar na eternidade. Se é no céu ou se é no inferno. É os dois únicos lugares que existem. Purgatório não existe. Então para onde nós vamos? Eu quero ir para o céu. Acredito que você também quer. Amém? Então vamos controlar tudo o que falarmos, tudo o que fizermos, tudo, enfim, a maneira de vestir, a maneira de agir, tudo que seja para a glória de Deus e que nada seja para a nossa glória própria. Então dê bom exemplo na tua família, dê bom exemplo no teu trabalho, dê bom exemplo no comércio, dê bom exemplo aonde você for. Porque se não for assim, nós vamos estar envergonhando o nome de Jesus. Então essa unção, né, que tinha nas roupas e na pessoa dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, deixava um cheiro, um rastro por onde eles passavam. E nós também deixamos esse rastro e esse cheiro. Não estou falando agora de cheiro de perfume, estou falando de cheiro do que você é, do que você faz. Amém? E esse cordão, né, que Deus mandou que eles colocassem nas roupas, tinha 8 fios. 8 fios com 5 nós. Na Bíblia tudo tem um significado. E aqui não deixa de ter significado. Olha só, no tzitzit, né, que eram essas franjas, elas eram formadas de 8 fios com 5 nós. 8 cordões, então, com 5 nós. E esses cordões, então, eles tinham um significado. 8 fios. O que será que esse 8 fazia o povo judeu lembrar? Povo hebreu, desculpe. Aqui ainda não era judeu, né? Era hebreu. Que são o mesmo, mas aqui, nessa situação, quando Deus mandou fazer isso aqui, ainda era povo hebreu. Então veja só, o 8 é um número de aliança, e é um número que traz sujeição. Então o que significa isso? Eles tinham de lembrar, quando olhavam para aquelas franjas na roupa, eles tinham que lembrar que tinham que obedecer a Deus. E esses 8 fios, então,
também faziam ele lembrar que por 8 portas o pecado pode entrar na vida da pessoa. Ai, pastora, como assim? O que eu estou falando para você não é invenção, tá? O povo judeu, agora podemos falar o povo judeu, ainda vive isso, ainda observa isso aqui. Então assim, esses 8 fios, quando eles olhavam, eles lembravam que eles tinham que vigiar e obedecer os mandamentos de Deus, porque por 8 lugares no corpo da pessoa o pecado pode entrar. Como assim? Primeiro, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Me ajudem? Visão, audição, olfato, paladar, tato. 5, né? Por esses 5, conforme a gente usa esses 5 sentidos do nosso corpo, se nós usarmos de forma errada, o pecado entra por esses 5 sentidos. Vou falar só de um aqui para você entender os outros. A visão, os nossos olhos. Para aquilo que você olha, você pode estar pecando. Estão entendendo isso, irmãos? Então, o que é que nós temos olhado ultimamente? Hoje em dia, né, com a tecnologia aí cada dia mais avançada, a gente vê tanta coisa, né, em internet, celular, televisão. Cuide do que você assiste. Cuide do que você olha. Porque se você for assistir alguma coisa imoral, o pecado vai estar entrando em você pelos teus olhos. Ou seja, um dos 5 sentidos. Entendido isso? Amém? Então, os 5 sentidos é uma forma de o pecado entrar por nós, para nós, quer dizer, se nós usarmos os nossos 5 sentidos de maneira errada. A visão, a audição, o que é que você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra de Deus ou você tem ouvido, sei lá o que, aí essas músicas que, Deus o livre, não pode nem ser chamada de música, né? Porque uma música tem que ter qualidade. E música, hoje em dia, é só aquele tuc, 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 tuc. Que música é essa? Né? Mas só dei esse exemplo aqui. Cuide do que você ouve. Cuide do que você olha. Cuide do que você fala. Cuide do que você faz, o tato. O que você tem feito com as tuas mãos? Domingo nós falamos aqui de mãos santas. Quem é que estava aqui na unção das mãos domingo? Amém. Mãos santas, nós temos que levantar mãos santas ao Senhor. Se nós tivermos pecados na nossa mão, o Senhor nem recebe a nossa oração. Então cuide, olha só, 5 sentidos. 5 lugares por onde o pecado pode entrar em nós. Mas eu falei que são 8, né? Os 8 fios das franjas ali do tci-tci, então ainda faltam 3. Foram os 5 órgãos do sentido aqui. E também coração, pés e órgão sexual. Completa os 8. Ah, pastora, como assim? O que você tem pensado, o que você tem sentido no teu coração? O que você tem feito com os teus pés? Quais são os lugares que você vai? Porque os pés... Também falei aqui domingo, né, que Jesus sangrou nos pés para que pudesse restaurar o nosso caminho, porque o nosso caminho antes nos levava para a morte. Então o sangue que Jesus derramou nos pés dele nos dá condições de nós agora sairmos do caminho de morte e virmos para o caminho de Deus, das boas novas. Então, quão belos e quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A Bíblia nos diz isso. Então, o teu coração te faz pecar. Lá em Jeremias diz que o coração é enganoso, né? Algumas pessoas, quando estão na dúvida de o que fazerem em um determinado
uma determinada situação, em um determinado problema, vem alguém e diz assim: siga o teu coração, o que o teu coração mandar você fazer, você faça. É o pior conselho que pode ser dado para alguém. Porque nós não devemos seguir o nosso coração é enganoso, é pecaminoso. Fala isso lá em Jeremias. Então não siga o teu coração. Siga sim a orientação do Espírito Santo. Ore antes de tomar alguma decisão. Haja com sabedoria diante de Deus. Então o coração é enganoso e através dele o pecado entra na nossa vida e nos afasta de Deus. Os nossos pés, a mesma coisa. Que caminho você tem seguido? Que caminho você tem andado? É o caminho do mal? É o caminho de morte? É o caminho das trevas? Quais os lugares que você vai? O que você tem praticado na tua vida? Isso significa que o pecado também pode entrar pelos pés. E por órgão sexual, né? Hoje a gente vê tanta coisa por aí, tanta abominação, que eu não vou estar citando aqui as palavras, mas você entende o que eu estou falando? É abominação diante do Senhor. Quanta coisa errada que anda acontecendo por aí hoje que está sendo defendido, né? Cuidado. Através disso você pode estar pecando e o pecado te afasta de Deus e Deus não quer que você se afaste dele porque Ele te ama. Então por essas 8 coisas aqui o pecado pode entrar no coração, na vida, do ser humano. Os 5 sentidos e mais coração, pés e órgão sexual. Então o que simboliza, né, os 8 fios do tzitzit, ou seja, das franjas na orla das vestes. E aí tinha também 5 nós. Nesses 8 fios tinham os 5 nós. Esses 5 nós faziam com que o povo lembrasse da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os livros que Deus transmitiu a lei, dizendo o que era certo e o que era errado. Então, quando eles olhavam para aqueles nós, para aqueles 8 fios com 5 nós, eles lembravam que tinham que vigiar, não sair da presença de Deus, observar os mandamentos e observar a Torá para não pecar. E hoje nós temos que fazer isso também. O que nós temos que observar? A Bíblia, a palavra. Naquele tempo ainda não tinha o Novo Testamento. Hoje nós temos a Bíblia completa, graças a Deus. Naquele tempo eles tinham só a Torá, os 5 primeiros livros. Depois vieram Juízes e Profetas. E até chegar no Novo Testamento, que é que nós temos hoje, a Bíblia completa. Então a Bíblia levou 1500 anos para ser escrita e Deus usou 40 homens, 40 profetas para escrever a Bíblia que nós temos hoje. Mas naquele tempo eles tinham só a Torá. Então quando eles olhavam para aqueles 5 nós, eles lembravam, temos que obedecer a Torá. Ou seja, temos que obedecer a lei de Deus. Amém? Aí então, lembre bem disso. Por aonde você passa, você deixa a tua marca. Mas daí você pode dizer, tá pastora, mas e a mulher de fluxo de sangue que você começou a falar e parou? Olha só, o povo de Israel então tinha esse conhecimento de que essa unção era derramada na barra, né? Nas bordas das vestes, e que eles precisavam observar então os mandamentos de Deus para não pecar, para não desviar. E eles sabiam também que a unção era passada através da roupa. A unção era passada através daquelas franjas, daquela barra ali da túnica, do talite. A mulher com o fluxo de sangue tinha esse conhecimento. Porque o povo todo tinha esse conhecimento. Eles sabiam que reis, sacerdotes e profetas eram ungidos e transmitiam a bênção. Então essa mulher do fluxo de sangue, ela se arriscou até a ser apedrejada, porque ela tinha esse conhecimento. Por isso ela disse, ali no versículo 28 de Marcos 5, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque senão, de onde que ela teria tirado essa ideia? Eu vou tocar na roupa de Jesus e Ele vai me curar.
Não, se fosse nos dias de hoje, que Jesus estivesse aqui em pessoa, nós aqui brasileiros que não temos esse conhecimento judaico, da cultura judaica, nós iríamos dizer, eu quero que Jesus faça uma oração por mim. Era ou não era? Mas ela nem pediu isso, ela não quis atrapalhar Jesus, ele estava passando no meio da multidão. O que ela disse foi, se eu só tocar a roupa de Jesus, a borda da sua veste, ou seja, embaixo da sua veste, na barra, se eu só tocar, eu vou ficar curada. Porque ela tinha esse conhecimento, que através das bordas das vestes, transmitia unção, transmitia bênção. E ela cria que ela ia ser curada, então transmitia cura. E foi o que aconteceu. Então, por isso ela creu. E ela entendeu, se eu só tocar, Jesus não precisa nem orar por mim, eu só vou tocar. E foi o que aconteceu. E aí por que o povo apertava Jesus, por que eles queriam estar sempre perto de Jesus? Porque eles diziam assim, se ele realmente for o Messias, ele vai nos curar. Se ele realmente for o Messias, ele tem essa unção nas roupas. Do tecido, das franjas. E aí, então, por que eles falavam isso? Porque Jesus tem os 3 ministérios, de rei, de sacerdote e de profeta. Então, ele recebeu essa unção do Pai. Por isso que as suas vestes, quando tocadas, promoviam bênção, promoviam cura. Não é hoje você... como tem muita bobagem aí na internet, de gente querendo tocar no paletó do pastor, disso, daquilo. Não, tem nada a ver com isso. Tá? Rei, Jesus é rei. Sacerdote, ele nesse momento, ele está sendo o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, porque ele está diante do Pai intercedendo por nós. E enquanto ele estava aqui na terra, como homem, como... no seu ministério terreno, ele era profeta. Então, ele tem esses 3 ministérios. Então, ele pode transmitir essa bênção. E a mulher sabia disso. Se ele for o Messias, eu só vou tocar e vou ficar curada. E foi o que aconteceu. Ela tocou. E todos que tocavam, ficavam curados. E recebiam a unção de Jesus. Unção do quê? De rei, sacerdote, profeta. Então a mulher sabia disso. E aí então, por isso que Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Era diferente de alguém encostar em Jesus, na sua cabeça, no seu ombro, no seu braço. Era diferente, porque eles estavam apertando ele. Por quê? Porque ela tocou com fé. Ela sabia que ela ia tocar e iria receber. Então, por isso ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, essa virtude vinha por causa daquela ordem lá. Coloca lá de novo para nós, Gui. Números 15, 38 e 39. Por causa daquela ordem que Deus tinha dado para o povo lá no passado, no tempo de Moisés, se cumpriu ali em Jesus. E ele podia curar, e ele pode curar ainda hoje. Então, olha só o que dizia lá. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações. Então, o povo judeu ainda faz isso. E que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Essa tinta azul era retirada de um molusco marinho. Telosei nas franjas, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis. Então, olha só, aqui mesmo Deus já está corrigindo. Não acredite no teu coração. Teu coração é enganoso. Sempre antes de tomar uma decisão, ore. Então, essa ordem que Deus deu de fazer essa franja, foi o que se cumpriu depois lá no Novo Testamento,
com a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das roupas de Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, às vezes as pessoas pregam isso aqui, porque ela tocou na roupa, ela teve fé. Claro que ela tocou e ela teve fé. Mas por que ela tocou? Qual era o conhecimento que ela tinha? Então, ela tinha esse conhecimento. Que Jesus tinha essa unção. E por isso que ele disse, espera lá, de mim saiu virtude, saiu uma coisa diferente aqui de mim. Não foi só alguém me encostando. Foi com fé, foi com conhecimento. Então, porque ela tinha esse conhecimento, ela tocou. E daí transbordou a bênção de Jesus através do toque dela na roupa dele. Então, transborde também, meu irmão, nas tuas vestes espirituais. Ah, como assim, pastora? Eu tenho veste espiritual? Claro que tem, todo mundo tem. O salvo tem uma roupa mais alva do que a neve. Ou seja, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, tira o pecado, tira a sujeira do pecado, a escuridão do pecado. Aquele que ainda não tem Jesus, infelizmente, ainda está longe do Senhor. E ainda está, então, nessa escuridão. Não que a pessoa esteja ali escura, não é isso. Ela está na escuridão por falta de conhecimento. Então, o conhecimento liberta, o conhecimento cura, o conhecimento abençoa, o conhecimento da vida. Se a mulher não tivesse esse conhecimento, ela não teria tocado na roupa de Jesus. E daí ela não ficaria curada. Ficou entendido isso, meus amados? Então a Bíblia, ela é cheia de riqueza e ela nos alerta. O que você então tem transmitido através das suas vestes espirituais? Por aonde você passa, você deixa um rastro. E pode ser de bênção ou pode ser de maldição. O que você tem transmitido para os outros? Porque nós temos que ter a imagem de Jesus. Ah, pastora, como que eu tenho? Eu vou carregar uma imagem de Jesus? Não, não é isso. Nós temos que ser parecidos com Jesus. E se Jesus tinha essa unção, nós também temos. Quer ver? Vamos ler. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus é Deus. Paulo disse que ele era imitador de Cristo. E nós também temos que ser. Então, como que nós podemos ser imitadores de Jesus? Fazendo aquilo que Jesus fazia. Ah, mas eu não posso curar ninguém. Não é você que vai curar, não sou eu que vou curar. Se você é de Jesus, você tem essa unção e você pode orar por alguém e essa pessoa ficar curada. De novo aqui, ó, as mãos santas que falamos domingo. Então nós temos que deixar a paz do Senhor encher o nosso coração. É muito difícil hoje em dia, porque o mundo está transbordando em maldade, mas aquele que tem Jesus tem essa paz. Eu sempre conto o exemplo de uma historinha, né, que eu gosto quando eu falo a respeito de paz, eu gosto de usar esse exemplo. Um homem rico pediu por um pintor muito famoso fazer um quadro para ele que representasse a paz. E aí o pintor, quando foi entregar o quadro, entregou uma pintura de uma cachoeira muito violenta, muito forte, que se alguém caísse ali acabava morrendo. Aí o rico que encomendou, né, o homem rico que tinha encomendado aquele quadro tão caro, disse assim: mas eu pedi para você pintar uma imagem de paz. Você me vem com uma imagem dessa cachoeira aqui perigosa? E ele disse assim: observe o que tem do lado da cachoeira. Tinha um galhozinho de árvore com um ninho de passarinho, e o passarinho estava ali bem tranquilo.
O que é que ele transmitiu com isso? Que mesmo que o mundo esteja em trevas, numa confusão tremenda, aquele que tem Jesus fica seguro. Amém? Então o passarinho estava ali no meio de toda aquela água perigosa, aquela cachoeira assim, muito forte, muito violenta. O passarinho não estava com medo. E é assim que nós temos que ser. É difícil hoje ter paz. Para quem não tem Jesus é impossível. Mas para nós que temos Jesus, é possível sim. Basta a gente entregar tudo para o Senhor. Entregue tudo para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala lá no Salmo. Então entregue tudo para o Senhor. E diga para o Senhor, meu Deus, que eu possa, por onde eu passar, eu deixar um exemplo de Cristo. Que eu seja um bom exemplo. Porque, irmãos, veja só. Por que eu prego nesse sentido? Não adianta a gente passar a vida dentro de uma igreja se nós não mudarmos de vida. Não adianta a gente dizer para os outros que nós temos Jesus, que nós somos salvos, que nós somos cristãos, se nós demonstrarmos o contrário. Então é perca de tempo. A pessoa que vai para dentro de uma igreja, essa aqui ou qualquer outra, mas que não muda de vida, era melhor ficar em casa fazendo o que gosta, porque não resolve. Mas quando vem para Jesus, tem que mudar de vida. Então, essas franjas ungidas ali, que é a nossa unção hoje do Espírito Santo em nós, vão ter que transmitir aquilo que nós somos, que nós recebemos de Jesus. Temos que transmitir amor, temos que transmitir bondade, temos que transmitir graça, temos que transmitir fé. Temos que mostrar que nós mudamos de vida. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. É isso que um cristão tem que ser. Senão não resolve. E sabe aonde que começa isso? Dentro da nossa própria casa. Porque dentro da igreja é fácil ser crente, né? Eu vou usar a palavra crente agora, que até o diabo é crente. Nós temos que ser cristãos, imitadores de Cristo. Então, dentro da igreja é fácil. Está todo mundo cantando, todo mundo louvando. É fácil dizer um glória a Deus. Mas ser cristão lá fora, aí é que é a prova de fogo. Por isso que eu digo que o céu se conquista na terra. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Agora vocês vão lembrar sempre, quando lerem esse texto aqui da mulher com o fluxo de sangue, do porquê que ela tocou na veste de Jesus. Não foi por acaso que ela foi lá, vou tocar. Não. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela ficou curada. 12 anos com hemorragia. E no mesmo instante que ela tocou, ela ficou curada. Por quê? Porque ela conhecia, ela sabia dessa unção, dessa ordem que Deus tinha dado. E ela obedeceu. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Lembre sempre então disso aqui. Não esqueça mais. Por que a mulher tocou na roupa de Jesus?